Nós vamos ler as palavras de Jesus lá em Marcos capítulo 4, verso 1. Hoje nós vamos falar sobre 4 diferentes reações à palavra de Deus. E nós vamos usar a parábola do semeador, lá em Marcos capítulo 4, verso 1. Hoje nós vamos falar sobre essa parábola que nós ouvimos a palavra de Deus, mas você pode reagir de 4 maneiras a essa palavra. Jesus, você sabe, ele contava muitas histórias. Jesus é conhecido como o maior contador de histórias de todos os tempos. E aqui ele vai usar uma alegoria, falando que a semente é a palavra de Deus e que os solos é o nosso coração. E cada um de nós que está aqui nessa sala vai responder de uma maneira diferente no tocante à palavra de Deus. E eu espero que você seja daquele tipo de coração, de solo, que responda e produza frutos a 30, a 60 por 1. Amém? E se você ainda não está produzindo fruto pela palavra de Deus, que hoje seja seu último dia de ser infrutífero, que a palavra de Deus ela produz fruto, e você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Essa parábola ela é contada em 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Então eu vou usar versículos dos 3 evangelhos para que a gente entenda completamente essa parábola, essa alegoria dita por Jesus. Mas vamos começar com Marcos. Marcos capítulo 4, a partir do verso 1, Jesus contou essa história. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Você sabe que Jesus não tinha um auditório. Jesus ele ensinava à beira-mar, só para você entender melhor. Jesus ia para a praia, dentro de um barco, e o auditório ficava na areia. O auditório ficava ali na areia, e Jesus ele ia com o barco até a praia, e ele ensinava. Então Jesus ensinava à beira-mar. Já pensou um dia a nossa igreja ir para Santos, e eu pegar um barquinho e ir lá no meio da praia, e vocês ficarem sentados, tudo ali na areia, ouvindo a palavra? Glória a Deus, só nós vemos. Não vamos fazer mais não. E reuniu-se numerosa multidão. Reuniu numerosa multidão, de modo que ele entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim, Jesus ensinava muitas coisas por parábolas. Parábolas são histórias no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, Jesus disse: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. Diga comigo, beira do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso. Diga comigo, solo rochoso. Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, logo secou-se. Outra parte caiu entre espinhos. Diga comigo, entre espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30 e a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. E aí, os discípulos aí no versículo 10, eles não entenderam que Jesus falou sobre 4 tipos de solos, que são 4 tipos de corações. E aí eles pediram para que Jesus explicasse essa parábola. E eu vou ler para você qual foi a explicação de Jesus. Quando Jesus ficou só, verso 10, os que estavam junto dele com os 12, que eram os apóstolos, o interrogaram a respeito das parábolas, dessas histórias. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de histórias, de parábolas,
para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola, essa história? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus diz no versículo 4: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de solo e de coração, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que é semeada neles. Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando a palavra infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Eles ouvem, a recebem, e frutificando a 30 e a 60 por 1. Diga glória a Deus. Jesus ele conta essa história, essa parábola. É interessante que Jesus ele viveu no mundo agrícola, rural, e Jesus ele lançava a mão de coisas simples para ensinar coisas profundas. Jesus, ele chega e ele fala: olha, eu vou contar uma história para vocês, porque o reino de Deus é como o semeador que saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus. As sementes, elas caem em diferentes tipos de solos, e cada coração representa um tipo de solo. E aqui Jesus fala que existe entre nós que ouvem a palavra. Quantos aqui ouvem a palavra? Aqui Jesus não está falando para quem não ouve a palavra. Ele não está falando para as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, que não são indiferentes para com Deus. Ele está falando para aqueles que ouvem a palavra. Você ouve a palavra? Você está ouvindo a palavra. Você lê a palavra. Você recebe a palavra. Jesus ele fala para aqueles que ouvem a palavra, eles podem ter 4 respostas, 4 atitudes, 4 reações a ouvir a palavra. O primeiro tipo de solo que Jesus fala é o solo chamado à beira do caminho, que nós interpretamos como corações endurecidos. Olha só o que está em Mateus. Eu vou usar agora o Evangelho de Mateus. Jesus conta a mesma história. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Primeiro tipo de pessoa que ouve a palavra, ele ouviu o evangelho. Jesus está dizendo que aquelas pessoas que é o solo à beira do caminho. O que é um solo da beira do caminho? Eu sei que a maioria de nós não vieram de uma cultura rural. Nós somos urbanos. A beira do caminho é aquele tipo de solo que as pessoas andam e pisam. Aquele solo duro. Então, Jesus está falando: olha, esses que ouvem a palavra, que são o solo à beira do caminho, essas são as pessoas, elas ouvem a palavra, mas elas têm um solo duro. Elas têm um coração endurecido, empedernido, refratário. Elas ouvem a palavra, mas elas têm uma dureza no coração delas. É interessante que essas pessoas, Jesus está dizendo, essas pessoas são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas são indiferentes à palavra. Elas são insensíveis à palavra. Elas têm um coração duro. Falta para elas compreensão espiritual, falta para elas entendimento espiritual. Elas ouvem, mas como elas têm um coração endurecido, empedernido e refratário, a palavra bate nelas, mas elas não mudam de vida.
Eu não sei se você conhecem pessoas que ouvem todo domingo sermões, ouvem pregações no YouTube, na internet. Elas ouvem, mas a vida delas não mudam. Você conhece gente assim? Tem pessoas que elas não mudam. Por quê? Elas não vêm como você. Vêm para ouvir a palavra, receber a palavra e ser transformado pela palavra. Por quê? A palavra de Deus, lá no Salmo 19, diz que ela restaura a alma. A palavra do Senhor, ela dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, ela ilumina os olhos. A palavra de Deus nos transforma. Você mesmo agora, ouvindo a palavra, você pode ter duas reações. Você pode ouvir a palavra e ter um coração duro, como ao pé do caminho. A semente vai bater ali naquela trilha, mas não vai dar em nada. E Jesus ainda diz que o maligno, porque a pessoa não recebe, vem Satanás e vem lá e arrebata aquilo que foi semeado. Quantas pessoas você também já pregou a palavra? Você já levou para o encontro, você já levou lá para a célula, você já orou por ela, você já jejuou por ela, mas você prega a palavra, aí você fala: agora vai dar fruto esse coração vai frutificar. Aí no outro dia você vê lá no botequim bebendo cachaça. O pastor Jefferson estava falando que esses dias ele investiu numa pessoa, depois ele viu a pessoa lá na rede social fumando umas coisas que não deveria fumar. Quantos aqui já tiveram essa experiência de semear a palavra em alguém, mas a palavra não produzir nenhum fruto? O nosso problema, sabe qual que é? Eu estava falando para os pastores ali antes de começar o culto, é que Jesus disse que muitas pessoas vão ouvir a palavra, mas nem todas vão frutificar. E nós queremos ser ISO 9000. Nós queremos, pastor William, que todos recebam a palavra e frutificam. Mas a má notícia é que Jesus disse que apenas 25% das pessoas que vão ouvir a palavra vão frutificar. E você deve louvar a Deus porque você está aqui, porque você frutificou. Diga aí para o seu vizinho: eu louvo a Deus porque você, se está aqui, é porque você frutificou. A semente deu fruto. Porque tem muita gente que já ouviu, e sabe onde elas estão agora? Nem sei. Por quê? Elas ouviram, mas elas não frutificaram. Pastor, mas eu sou um desses caras aí, que eu já estou vindo no culto hoje aí. Eu já estou ouvindo há 1 ano, 5 anos, 10 anos, não estou frutificando. Hoje é o dia de você mudar de coração. Hoje é o dia de você deixar de ser essa pedra dura. Hoje é dia de você deixar de ser esse solo duro que as pessoas pisam. E a palavra é pregada, e no lugar de você pegar a palavra, você pisa na palavra. E o chão vai ficando cada vez mais duro. Eu não sei você, mas tem pessoas que eu orei assim durante muitos anos. E uma pessoa que eu me lembro que eu orei por muitos anos foi o meu saudoso pai. Meu pai, pastor Honório. Porque havia uma promessa de Deus na minha vida. A primeira palavra de Deus que eu ouvi foi o seguinte: você é a porta de entrada de salvação da sua casa. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. Você é a porta de salvação da sua casa. E na minha casa, eu vim de uma ascendência italiana, nunca tinha havido um evangélico sequer. Meu avô nunca foi evangélico, meu tataravô não foi evangélico, e nunca ouvi a história. Mas quando eu me converti, eu ouvi o Espírito Santo me falar assim: você vai ser a porta de salvação da sua casa. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E aí, minha mãe se converteu, meus irmãos se converteram, mas meu pai falou, que era duro, empedernido, endurecido, solo à beira do caminho, ele falou: você levou toda a família para ser crente, para sua religiãozinha, mas você não vai levar não. Porque ele falava que ele era duro que nem uma pedra. Mas eu vou falar para você, ele que era duro que nem a pedra, um dia ele encontrou a rocha, que é Cristo. A rocha é Cristo, e ele teve um encontro real, pessoal,
transformador, restaurador. E depois ele teve essa experiência com Jesus. E aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar, ainda que na sua casa haja pessoas desse tipo, que é o pé do caminho, é duro. Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado, e elas não têm respondido. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, há uma promessa de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua família. Você verá os seus filhos, seus pais servindo ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Dá um glória a Deus. Aí você crê nisso? Aleluia. Nós vamos ter agora, né, pastor Fernando, o encontro agora no final de setembro, 22, 23, 24. Eu creio que alguns de vocês vão levar até parentes para esse encontro. E não tem uma estratégia para tirar esse coração de pedra maior que o encontro. O encontro, as pessoas ficam ali 2 dias e 1 noite ouvindo o evangelho, e não podem ir embora ainda. Ficam ali presas ouvindo o evangelho. É a maior estratégia evangelística que tem. Quantos aqui se converteram no encontro? Dá um glória a Deus aí. É uma estratégia maravilhosa. As pessoas ficam ali sentadas ouvindo, e aquele coração duro, petrificado, vai sendo amolecendo pela palavra e vai transformando aquela vida em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Segundo tipo de solo, meus irmãos, Jesus fala que é o solo rochoso. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 1, diz assim: outro tipo caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profundo. Claro, filho, ninguém vai plantar, principalmente aqui quem é da área, quem trabalhou na roça, que não são muitos aqui, ninguém vai jogar semente num solo superficialmente rochoso. Aqui os estudiosos dizem o seguinte: o problema ali não é na superfície, porque você, para semear, você limpa, tira as pedras. O problema é a rocha que estava embaixo da superfície. Esse é o tipo de solo rochoso. E Jesus disse que esse tipo de solo que tipifica um coração é o coração superficial. Aí em Marcos capítulo 4, verso 6, Jesus diz assim: outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Olha o verso 6: saindo porém o sol, o que fez, irmãos? Queimou, e porque não tinha raiz, secou. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, Marcos 4,16, os quais, ouvindo a palavra, eles recebem com alegria. No verso 17 diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Se o primeiro tipo de solo que aponta para o coração é o pé do caminho, é o coração endurecido, o segundo tipo de solo é o solo rochoso, que aqui Jesus fala que são as pessoas superficiais. Essa é melhor um pouquinho. Essa não é pelo menos a raiz foi ali e penetrou. Em primeiro lugar, esse tipo de pessoa, Jesus disse que essas pessoas, elas logo recebem a palavra com alegria. Elas se pregam o evangelho, elas recebem com alegria. Elas falam: puxa vida, que boa notícia, eu não conhecia essa notícia, que notícia maravilhosa. Mas essas pessoas, da mesma maneira que elas respondem rápido, elas também abandonam rápido. Sabe aquelas pessoas que você prega e elas ficam felizes, entusiasmadas? Você pregou, elas ficaram contentes. Puxa, eu precisava ouvir isso. Mas quando vier a primeira luta, ela vai embora. Quando vem a primeira perseguição, ela vai embora. Esses são os corações que são superficiais, o solo rochoso. São pessoas que
Talvez você falou assim que o evangelho prospera, ela gostou, oh, aleluia. O evangelho cura, oh, glória a Deus. Oh, o evangelho faz você ter a alegria do Espírito, aleluia. Mas quando vem a primeira luta, ela deixa. Se você está aqui é porque você já passou muitas lutas e você ficou. Por isso que você é uma boa terra. Porque tem muitos que já vieram aqui, é isso aí, pastor, é o evangelho, entendi o mistério, a alegria e tal, e tal, tal. Mas era só fogo de palha. Palha. Talvez você esteja aqui, você seja um desses também, e voltou agora para ser uma boa terra. Veio aqui e um pastor pregou, você vai prosperar, você vai avançar, Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Você falou, é tudo isso que eu quero. Mas quando veio a primeira perseguição, a primeira luta, a primeira provação por causa do evangelho, ó, leão da montanha, saída pela direita. Porque tem o crente leão da montanha. Porque ele está aqui, mas até chegar uma lutinha. Eu até estava falando para os pastores, eu gosto de conversar com novo convertido. Novo convertido, aqui na igreja, graças a Deus, tem bastante novos convertidos. E eles chegam com entusiasmo, acaba o culto, eles vêm aqui, pastor, que maravilha, o evangelho maravilhoso. E eu fico pensando, quanto tempo essa pessoa tem de crente? 3 meses, não passou nem experiência ainda. 3 meses, e eu falo, puxa, eu espero que essa pessoa continue assim. Mas quando a coisa começa a apertar um pouco, a luta vem, a provação vem, a angústia vem, a tentação vem, as pessoas vão embora. Avenida, vão embora. Por isso que eu gosto dos crentes velhos que são entusiasmados. Você é um crente mais velho entusiasmado? Eu sou desses aí. Já passei, né, pastor Ronaldo? Já passamos tanta luta, tanta provação, tanta calúnia, tanta difamação, tanta tentação. Mas estamos aqui. Estamos aqui firme. Até Jesus voltar, Anitta. É isso aí, até Jesus voltar. Porque uma das marcas de uma pessoa que é uma terra boa é que ela é perseverante, ela é fiel até a morte e ela recebe de Deus a coroa da vida. Porque na vida cristã não se importa como você começa, mas sim como você termina. Tem gente que começa até bem. Já viu essas corridas por aí? Já viu a São Silvestre? O pastor Fernando que corre a São Silvestre, parou, né, Fernando? Vai ficando velho e vai parando com essas coisas mesmo, não é? Tem cara na São Silvestre que ele começa ali, que ele parece que vai ser um campeão. Mas à medida que vai pegando a subida da Brigadeiro e tal, o que acontece? Ah, não deu, tal. Começou muito bem, mas terminou mal. Mas tem gente que começa devagarinho. Você fala, isso aí é uma tartaruga, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Mas ele não para, ele continua, ele é perseverante, ele é contínuo, ele é constante e vai até o fim. Aleluia! Aleluia! Talvez, meu irmão, você está passando por luta, por provação. Talvez Deus está permitindo que você seja testado, como Abraão foi, como Daniel foi, como Mesaque, Sadraque e Abinego foram, como Paulo foi. Mas persevere, porque a maior característica de uma terra boa é alguém que persevera até o fim. Por isso eu fico feliz com esses crentes mais velhos. Não esses crentes mais velhos aí que murcharam. Não esses crentes mais velhos que faz um friozinho desse aí, não vem nem no culto. Não é desse que eu estou falando, não. Não é esse que se dá uma chuvinha, também não aparece. Não é desse que eu estou falando. Mas quando o crente fica velho e fica assim empolgado, apaixonado, sim, querendo servir a Deus, eu quero andar perto de gente assim. Agora, Jesus disse que esse segundo tipo de solo, que aponta para um coração superficial, ele não tem profundidade. Ele só vem para o evangelho quando o evangelho interessa. Eu me lembro, uma vez o meu saudoso pai convidou um senhor lá do bairro dele para vir aqui na igreja porque ele estava com câncer. E meu pai convidou, falou, vai lá na igreja, quem sabe o Senhor pode curar. Não é verdade? E o Senhor cura, ele é Jeová Rafá. E meu pai trouxe o Senhor,
E ele veio aqui na igreja, gostou dos louvores, gostou da pregação, gostou dos abraços dos irmãos, ficou encantado com a igreja e tal. Aí depois no outro domingo, meu pai foi convidá-lo novamente. Falou: você gostou tanto da igreja que eu vim convidar? Ele falou: não, eu não quero ser crente. Eu só queria receber a cura. Quantas pessoas que receberam curas, milagres, mas eram superficiais nas suas decisões, eram pessoas que responderam rápido um primeiro momento, mas depois não quiseram mais saber do Senhor. Então, Jesus falou que esse tipo de pessoa não nasceu de novo. Jesus diz que essas pessoas são superficiais. É um solo onde a palavra criou até uma expectativa que ia dar algo logo, porque ela respondeu rapidamente, mas como ela não tinha muita terra, não era profunda, então ela não foi uma conversão, foi apenas uma adesão, foi apenas um entusiasmo momentâneo. Jesus está falando que essas pessoas, elas construíram uma vida cristã numa base falsa. E quantas pessoas hoje estão aí construindo a sua vida cristã numa base falsa, achando que o evangelho é apenas coisas boas. O evangelho tem luta. Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Aí você falou que o evangelho salva, que o evangelho cura, que o evangelho liberta, e a pessoa fala: mas agora eu vou procurar outra religião, vou procurar o budismo, vou procurar uma outra religião, porque estava boa essa religião, mas aí a coisa ficou feia. Então são pessoas superficiais, são pessoas que Jesus tipifica ela como aquele solo rochoso, que num primeiro momento responde, mas produz alguma coisa, você acha que é alguma coisa, que tem alguma realidade, mas era só aparência. Não tinha essência, não tinha profundidade, não houve uma conversão genuína, houve apenas um movimento na pessoa. Que Deus nos livre de ser esse tipo de solo rochoso, superficial, solo que está com Jesus somente quando as coisas vão bem, mas quando as coisas invertem, elas não querem saber de Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas pregando saúde, prosperidade, sucesso, e as pessoas às vezes abraçam imediatamente achando que o evangelho é só fonte de lucro. Elas vê as vantagens imediatas, mas esse tipo de pessoa não vai perseverar, porque elas não têm raiz, elas não suportam o sol, elas não suportam a luta. Mas à medida que você vai suportando a luta, as provações, cada vez você vai ser mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. O terceiro tipo de solo que Jesus fala, o primeiro é o pé do caminho, é aquelas pessoas que, como um caminho, tem um coração empedernido, endurecido, e Satanás vem e já semeia o que foi semeado. O segundo tipo de solo que Jesus aponta que é um coração, é aquele coração aquele coração que responde ao Senhor, mas deixa o Senhor rapidamente também. O terceiro tipo de solo é o solo chamado entre espinhos, que nós chamamos de corações ocupados demais. Marcos capítulo 4, verso 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a palavra de Deus, e não deu fruto. Esse tipo de coração, ele é diferente dos outros dois, porque esse é um coração que Jesus disse que ele ouviu a palavra, mas acontece que a palavra germinou alguma coisa, mas havia os espinhos. Os espinhos cresceram e os espinhos começaram a sufocar. E esses são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, as ambições, eles sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. E aqui a gente vê algumas características nesse tipo de solo. Primeiro,
Esse tipo de coração é aquela pessoa que é ocupado demais para as coisas de Deus. Tem pessoas que a palavra veio até nela, mas ela não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Você se separou hoje, que é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Eu separo esse dia, porque Deus está na minha agenda. Deus está na minha agenda. Eu separo para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para dizer para Ele que Ele é o primeiro na minha vida. Amém? Agora, tem gente, obviamente, que trabalha de domingo e às vezes não pode vir. Mas agora nós temos culto de quarta. Nós temos culto à noite. Nós temos as células. Nós temos os cursos. Então tem pessoas que esse tipo de coração são aquelas pessoas que os espinhos, a fascinação pelo mundo, as ambições, os desejos vão sufocando a palavra de Deus. Era uma pessoa que tinha um potencial tremendo em Deus, mas o coração dela está ocupado demais. Tem gente que ele tem tempo para tudo. Ele tem tempo para fazer plantão, ele tem tempo para fazer hora extra. Essa semana mesmo, eu encontrei uns irmãos lá no clube, que eles têm tempo para tudo. 3 vezes por semana na academia, tem tempo para a piscina, tem tempo para ir no McDonald's, só não tem tempo para Deus. Né? E eu sei que nós estamos ouvindo um evangelho aí, que agora todo mundo é salvo, né? Eu vou falar uma coisa para você. Quem não tem tempo para Deus nessa terra, presta atenção que eu vou te falar. Quem não tem tempo para Deus nessa terra, você acha que Deus vai dar o tempo dele lá no céu? Você passou a vida inteira dizendo que não tem o tempo para Deus, para o reino, para as coisas espirituais. Você acha que essa pessoa vai viver a eternidade com Deus? O seu relacionamento com Deus começa aqui, não é no céu. Se você não tem relacionamento aqui com Deus, lá no céu menos ainda, se é que você vai para o céu. Então deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa salva é uma pessoa consagrada a Deus. Ela mudou a agenda dela, ela mudou o tempo dela. Agora ela tem um tempo exclusivo para Deus. No culto, nos devocionais, na célula. Eu tenho um tempo para Deus, porque Ele é o primeiro na minha vida. Ele não é o último na minha vida. Agora tem gente que Deus não tem tempo nenhum para ela. É plantão, é hora extra. Ela é uma pessoa ocupada demais. E graças a Deus, porque a pessoa é ocupada. E Deus gosta de usar a gente ocupada. Mas tem gente que é ocupada demais. Então ela vai se preocupando com a carreira. Ela vai se preocupando com outras coisas. Ela vai se fascinando pelas coisas. Ela vai ganhando dinheiro. Ela vai fazendo mais plantões. Tem gente hoje que tem 3 empregos. Esses dias eu encontrei um senhor aqui, ele veio aqui na nossa igreja, ele fala que só, um senhor de 62 anos, que ele fala que só está dormindo 4 horas por noite. Vai morrer. Vai deixar o dinheiro. Por quê? Você acha que uma pessoa que só dorme 4 horas por noite, ela vai viver muito? Você também que dorme 12, vai morrer também. Para pegar do outro lado também. Porque você tem que dormir. Quantas horas, pastor Honório, o senhor que é o homem da saúde? No mínimo 7 horas. É o que eu faço. Eu vou dormir 11 horas da noite e levanto às 6, 7 horinhas. Agora tem gente que é um emprego, 2 empregos. Esses dias fui pegar um Uber, que foi me levar até o aeroporto lá em Goiânia. O cara estava com uma olheira assim. Eu falei, esse cara vai bater, esse cara está mais dormindo. Falei, rapaz, mas você está com uma cara feia. Ele falou, rapaz, ele não sabia que eu era pastor. Ele falou, mano, trabalho 14 horas por dia. Aí acho que ele tem tempo para tudo. Tem tempo para fazer muita coisa. Mas deixa eu falar para você, você é uma boa terra. Dá amém para você, pelo menos, você é uma boa terra. Agora, você tem que ter tempo, você está ocupado demais. As coisas estão te fascinando demais. As coisas estão te atraindo demais. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Quando você acordar de manhã, Ele tem que ser o primeiro. No domingo de manhã, primeira coisa, vou servir a Deus, eu amo a Deus, Ele é meu primeiro. Deus não pode ser o último na sua lista. Agora talvez você tenha colocado Deus aí em último. Então tem gente que está os cuidados desse mundo.
Tem pessoas que estão fascinadas por esse mundo. Filho, esse mundo aqui, ele é um navio afundando, cada vez vai piorar esse negócio aqui. O que vai ser estabelecido aqui é o reino de Deus. Então essa pessoa é aquela que João diz que é ocupada demais, que os cuidados desse mundo, João lá, 1 João, ele diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tomaram lugar de Deus, estão na frente de Deus. Esse é aquele crente mundano, aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Lembra dessa expressão? Vocês não lembram? Isso é coisa antiga. Agora, esse é o tipo de pessoa que está sendo sufocada. Talvez você está aqui, você está nesse sufoco. O mundo está te sufocando. A empresa está te sufocando. Está lá, eu preciso de mais tempo seu. Não, mas eu preciso da igreja. Não, eu preciso de mais tempo. Você, entendeu? Você está sendo atraído pelas coisas do mundo. Toma cuidado onde está indo o seu coração. Você tem que induzir o seu coração para Deus. Você não é um crente que é advogado. Você é um crente que advoga. Tem gente que fala assim: ah, eu sou um advogado crente. Não, você é um crente que é advogado. Tem gente que fala assim: eu sou um médico crente. Não, você é um crente que exerce medicina. Você está aqui para exercer um sacerdócio. Você recebeu algo da parte de Deus. Toma cuidado. Eu me lembro, aquele pastor John Bevere, não sei se vocês já ouviram falar dele, é famoso. Ele disse que ele era esportista e ele jogava golfe. E ele percebeu que o coração dele estava sendo inclinado muito para o golfe. Quando falava de golfe, a emoção pulava no coração dele. Que nem alguns corintianos aqui da igreja. Fala do Corinthians. Pulsava. O Espírito Santo falou com ele: você está sendo atraído pelas coisas do mundo. As coisas do mundo não podem brilhar mais do que Jesus na sua vida. Não é que você não pode gostar das coisas, mas Jesus tem que ser o primeiro. Não pode ter outro primeiro na sua vida. Não pode ter um ídolo na sua vida. E aí sabe o que ele fez? Pegou todos os tacos de golfe dele e falou: Senhor, eu quero dizer que isso aqui está me consumindo. Eu estou sendo fascinado por isso aqui, e eu desisto disso, porque eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Talvez você tenha alguma coisa que está brilhando mais na sua vida do que Jesus. Tem um ídolo aí na sua vida. Aí a gente fala de outras religiões que cometem idolatria, mas às vezes nós, os crentes, que falamos que não temos um problema com a idolatria, porque nós, os crentes, nós não temos problema com a idolatria. A gente fala: não, ídolos os outros têm, nós não. Mas às vezes nós crentes temos alguns ídolos. Ídolo é aquilo que está em primeiro lugar na sua vida. Por isso você tem que olhar para a sua agenda. Eu gasto mais meu tempo fazendo o quê? Você tem que avaliar, talvez isso seja um ídolo na sua vida. Abraão mesmo pediu um filho para Deus, e Deus falou: eu vou te dar um filho. Só que o filho, que era uma bênção de Deus, Isaac, virou um ídolo. Aí lá na igreja batista, lá em Israel, tinha o culto de manhã. Aí: Abraão, vamos no culto. Não, eu tenho que cuidar do filho. E aí falava: hoje vai ter uma célula. Abraão falou: hoje eu não posso ir, que eu vou ter que cuidar do meu filho. Aí tinha compromissos espirituais. Abraão dizia: eu tenho que cuidar de Isaac. Deixa eu falar para você. Quando Deus percebe que tem algo que está tomando o lugar dele na sua vida, Ele vai retirar. É forte. Porque Deus não aceita ser o segundo na sua vida. Ele tem que ser o primeiro. E à medida que algo está tomando o lugar dele, Ele vai arrancar. Você foi vice-campeão, né, esse ano? Quem sabe vai ser vice. Está colocando futebol em primeiro lugar. Vai ser vice. Vai chutar o pênalti por cima. Nem carne nem sangue. Isso aqui. Você acha que é uma palavra profética? Não sei. Pode ser. Eu só estou dizendo que Deus não abre mão de você, meu irmão.
Ele te chamou, Ele te regenerou, Ele te escolheu, Ele te justificou, Ele te santificou. E agora, se Ele perceber que tem um ídolo entrando no seu coração, Ele vai arrancar. Ele vai arrancar, como falou para Abraão. Ah, é Isaquezinho para lá, Isaquezinho para cá? Vamos dar um jeito nesse Isaquezinho aqui para ver quem é o primeiro aqui. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Porque Deus não abre mão de você. Fala para o seu vizinho, Deus aí não abre mão de você. Talvez o seu ídolo, voltando aqui, eu já ia pular para o quarto solo, seja a sua casa na praia. Achei? É um domingo no culto e 3 na praia. Eu já tive vontade, pastor Honório, de comprar uma casa lá na praia. Não é o caso do pastor Honório, mas eu já tive. Mas falei, eu vou lá começar a andar à beira do mar, comprar uma bicicleta, tomar aguinha de coco. Eu já vi esse filme na história, na vida de outros, que hoje não estão nem mais servindo a Deus. Se embriagaram, se fascinaram com as coisas dessa terra. Esse é o tipo de solo. O tipo de solo que os espinhos vieram. A fascinação do mundo. As riquezas. A ambição. O desejo egoísta. Eles vieram e sufocaram a palavra. E a palavra não deu fruto. Mas agora eu vou falar de coisa boa. Primeiro tipo de solo é o pé do caminho. Aquele solo endurecido, empedernido, que não dá fruto. O segundo tipo de solo é aquele solo superficial, rochoso, que a palavra ela não fica infrutífera, ela fica infrutífera. O terceiro tipo de solo é o que eu acabei de falar para vocês agora. O quarto tipo de solo, Jesus disse assim, Marcos 4:8, e nós estamos para o encerramento. Outro, enfim, caiu em boa terra. Eu quero declarar que o seu coração é uma boa terra, que vingou, que cresceu, produzindo a 30 e a 60 por 1. Jesus disse no verso aí que esse tipo de solo é o solo que frutificou. Eu estava falando ali com os pastores agora, nós temos uma reunião antes de começar o culto. Eu falo, a gente tem que agradecer a Deus, porque nós somos um solo fértil. Porque quanto tempo nós estamos aqui mantendo o testemunho de Jesus? Interessante que aqui não diz que acolhe com alegria, como é o terceiro solo, mas acolhe de uma maneira frutífera. Essa parábola faz a gente ouvir, receber e praticar. Então, o coração frutífero é aquele que a palavra ela é semeada, o semeador vem e ele semeia, e essa terra produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Lucas, lá em 8,15, que ele falando a mesma parábola, ele diz assim: o que caiu em boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Jesus, ele fala que esses frutificam com perseverança. E a palavra do Senhor diz que uns vão frutificar a 30, outro a 60 e a outro 100 por 1. Ou seja, nem todos o seu coração vão produzir a mesma quantidade. Deus não está preocupado com a performance, se vai ser 30, 60 ou 100 por 1. Deus está preocupado com a essência. O importante é que você frutifique. O importante é que você dê fruto. E o fruto aqui fala de muitos frutos. O primeiro, o fruto do Espírito. É uma pessoa que chegou aqui detonada, pessoa que odiava o seu vizinho, uma pessoa era invejosa, era uma pessoa impura, era um adúltero, era uma pessoa assim ciumenta, era uma pessoa nervosa, mas aí a palavra chegou na vida dela e começou a produzir o quê? Fruto. Fruto. Aí Deus tirou o ódio, que é a obra da carne, e colocou o quê? O amor. Tirou a inveja e está colocando a alegria.
tirou a inimizade e agora está colocando o quê? A paz. Então, pessoas assim que a palavra chegou e ela foi transformada, ela começou a frutificar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Essa semana eu fui ministrar a ceia lá para minha mãe, que tem 84 anos, segunda-feira. E aí eu perguntei dos vizinhos, porque houve uma época que ela não conversava com a vizinha dela, porque o cachorro dela mordeu a vizinha e a vizinha deu parte na polícia. Aí houve um rompimento de relação. E eu falei, ô mãe, e a vizinha, como é que anda? Ela falou, tranquila. Eu falei, mas tranquila? Vocês nem conversavam? Ela falou, não, mas não é assim, filho, eu ouvi a palavra. Mas o que a senhora fez? Ela falou, vizinha, é o seguinte, meu cachorro te mordeu, você deu parte de mim, eu fiquei com raiva, mas eu fui lá na igreja e ouvi a palavra dizendo que eu em pecado, sem perdoar, eu não posso participar da ceia. E como vai ter ceia na minha igreja, eu quero vir aqui te pedir perdão. Eu falei, uau, essa é a dona Iraci, minha mãe, que eu conheço. Ou seja, ouviu a palavra e deu fruto. Talvez você entrou aqui, você odiava muita gente. Você tinha raiva, você tinha uns 15 caras aí. Você tinha raiva. Você pegava o seu carro no trânsito e queria, mexe comigo para ver o que vai acontecer. Tem uns caras aqui que é assim. Ele vai no trânsito e mete o pé e fala alguma coisa. Mas aí a palavra veio em você e te transformou, porque a palavra transforma. A palavra dá fruto e manifesta também o fruto do Espírito. E agora, o que aconteceu? Você não tem mais raiva de ninguém. Porque um crente que manifesta a palavra, ele não tem mais raiva de ninguém. Pelo contrário, pastor Honório, ele ama os seus inimigos. Os glória a Deus diminuíram muito, eu entendo perfeitamente. Sabe aquela pessoa que te prejudicou, que te fez mal, que você queria comprar um revólver? Acabou. Agora você ora por ela. Sabe aquela pessoa que te persegue lá na empresa? Você intercede, Senhor, tira uma bênção minha e dá uma bênção para ela. Pastor, não estou nesse nível, mas vai chegar, porque a palavra vai frutificar. Sabe aquela pessoa que você tem muita inveja? Pô, lutei na vida, trabalhei, esse aqui nunca fez nada e agora recebeu uma herança de 5 milhões. Puxa, que legal, parabéns. Está precisando de alguém trabalhar por você? Eu estou à disposição no mercado. A palavra, ela transforma, irmão. Nós aqui, nós não somos os crentes apenas da Bíblia, da letra preta em papel branco, não. Essa palavra restaura a alma. Essa palavra transforma o coração. Essa palavra dá sabedoria ao simples. Essa palavra chega no seu coração e muda a sua vida. Aleluia. Agora, Jesus disse que alguns dão um fruto a 30, outros a 60 e outros 100. Não é todo mundo igual. Tem gente que responde mais lentamente. Você queria matar 10, ainda tem 5 que você quer matar mais lento. Entendeu? Já diminuiu, já melhorou, fruto de 30. Mas tem gente que já chegou no fruto de 60. Tem gente que já chegou no fruto de 100 por 1. Por quê? Recebeu um coração o quê? Coração fértil, um lugar frutífero, um lugar onde as coisas vão transformando pela graça de Deus. Essa é a nossa experiência de ter esse coração, e nós temos que pedir ao Senhor esse coração, que o fruto do Espírito, a amabilidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, ele seja real na sua vida. Você que era aquela pessoa sem domínio, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo agora habita em você, e ele vai manifestar o fruto. Aí você não tem dinheiro, você tem domínio próprio. Você vai lá no shopping, vê as vitrines, acha legal, mas eu não tenho dinheiro, vou embora. É desse jeito. Toma pelo menos um café na saída, expresso. Agora, tem gente que não é uma boa terra, não tem um domínio próprio, ele vai lá, não tem dinheiro,
A moça fala assim, ó, vou fazer em 10 vezes para você esse sapatinho e você se endivida mais. Ah, mas depois você resolve. Você vai na reunião dos 318 daquela igreja, que lá vai tudo dar certo. Não, aqui a gente não prega isso. A gente prega que a palavra vai germinar no seu coração e o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a fidelidade, a amabilidade, a serenidade, o autocontrole, vão ser reais na sua vida. Por exemplo, você vai sair daqui e vai comer aquela macarronada, aquele nhoque, engorda, aquele pudim de leite. Só que aí a sua esposa vai vir com um segundo pedaço. Você vai falar, aqui não, aqui não, porque a palavra me gerou domínio próprio, autocontrole, temperança. Eu fui na minha mãe, a pastora Miriam foi comigo. Ela faz um bolo de milho molhadinho que dá vontade de comer o bolo inteiro. Só a vontade, a carne. Porque a carne, ela é glutona. Ela quer comer. Não é? Ela quer comer. Quer comer. Fui lá na minha mãe, ela fez, filha, um pedacinho. Ah, um pedacinho, mãe. Aí ela veio, mais um pedacinho. Ah, mais um pedacinho. Aí ela chegou. Por quê? Fruto do Espírito manifestando na sua vida. Vocês estão olhando eu com uma cara como se eu fosse estranho, mas você que é estranho. É. Mulheres, você está economizando sobremesa hoje, depois do almoço, estou te ajudando. Dá amém para mim, pelo menos amém. O que eu estou dizendo para você é que a palavra, ela produz frutos. Senão nós vamos virar aqui, sabe o quê? Um monte de religioso que cumpre uns rituais, que faz a sua liturgia de domingo, e a gente que era o odioso continua sendo odioso, a gente que era o glutão continua sendo glutão, os que eram adúlteros continuam sendo adúltero, os nervosinhos continuam sendo nervosinho, os divisivos continuam sendo divisivos, e a sua vida continua a mesma. Isso não é evangelho, isso é religião. Eu estou falando para você que um coração fértil, essa boa terra, a palavra chega e a palavra transforma. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso aí? E aí a gente chega na conclusão. Primeiro, talvez você entrou aqui, você tem um coração endurecido. Aí você já ouviu a palavra. Você já ouviu. Aí como o seu coração endurecido, não germina a semente, o diabo vem e que faz o quê? Arrebata. Quantas pessoas, meus irmãos, nós já pregamos o evangelho, que era coração duro, não é? E o inimigo veio e levou embora. Talvez você seja do segundo tipo, do solo rochoso, que é aquelas pessoas superficiais, que já ouviram a palavra, receberam com alegria, mas não tinha raiz, e aquela alegria foi toda embora, e o fogo acabou. Talvez seja o terceiro tipo de solo, que é o solo que foi sufocado entre espinhos. Aquela pessoa que pode ser representada pela fascinação pelas coisas do mundo. Ela tem um pé na igreja e um pé do mundo. Ela fica fascinada pelas coisas. Ela está aqui nessa manhã, mas na verdade ela queria estar lá. Ela está aqui, é um pé aqui, mas ela queria estar lá longeão de nós. Mas em nome de Jesus, a vontade do Pai é que todos nós tenhamos um coração frutífero, que pode ser representado por aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, praticam a palavra e deem muito fruto para a glória de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.